Qual que é o jogador que ajuda a romper, a expandir a impossibilidade da manutenção desse preconceito? Normal do cara, o torcedor principalmente, o torcedor ou mesmo o adversário te chamar de negrão, macaco. De fazer um protesto contra o que eles entendiam que era uma clara discriminação. O futebol brasileiro que traz na sua marca uma identidade muito própria dessa mistura e dessa afro-brasilianidade que vai se ocupar desse fenômeno e vai emprestar a ele toda a sua beleza, seu conjunto de técnicas, a sua fortuna de técnicas, né? O Brasil ele percorreu diferentes caminhos para se compor ou para se formar enquanto prática corporal popular, né? Tal, esse futebol que a gente conhece hoje. Vamos lembrar, um esporte trazido por Charles Miller, um inglês, que começa a ser praticado exclusivamente por brancos. Trazido para o Brasil num contexto já pós-abolição, muito próximo da abolição da escravatura, ou seja, a presença negra e a presença da escravidão que, enfim, perpassou a história brasileira ainda era muito recente. Os próprios imigrantes, alemães, italianos, espanhóis que chegam nesse momento, eles estão vindo com que função? Por exemplo, em São Paulo, né? Ocupar aquele trabalho que os negros libertos da escravidão e não preparados para ingressar no mercado de trabalho e largados pelo Estado, foram, portanto, duplamente privados, né? Resultado, você coloca esses imigrantes numa situação de confronto social. A Primeira República se ressentiu muito disso, ou seja, vivenciou isso de maneira muito forte, e claro que todas essas ilusões iniciais de que a adoção de um modelo federalista, de que a adoção da República por si só ela seria garantidora de uma sociedade igualitária, a gente sabe que muito rapidamente essa ilusão se desfez. O futebol chega no Brasil através dos ingleses, estava restrito, né, à prática pelos brancos. A tese é que os negros começam a perceber ali que aquilo é alguma coisa interessante, né? Então eles começam a tomar conta, a modificar aquele futebol. A forma como os negros e em grande medida também os brancos pobres, né, a classe trabalhadora pobre, vai se organizar à margem dos clubes burgueses. Em Porto Alegre, emergia nos anos 1915 uma liga chamada a Liga da Canela Preta, que era uma liga organizada por trabalhadores negros e brancos pobres. Acabou sendo uma estrutura, uma forma de organização que permitiu com que muitos atletas e jogadores negros da classe trabalhadora passassem ao longo do tempo a acessar essas práticas. Qual que é o jogador nesse momento que ajuda a romper, a expandir a impossibilidade da manutenção desse preconceito? Vai ser o Leônidas, por exemplo, Leônidas da Silva, que até se transforma em nome de chocolate, ou vice-versa, né? O apelido dele, Diamante Negro. O Leônidas é um desses jogadores. Domingos da Guia, quando eu estava me referindo a esse par, um defensor e um atacante e dois ídolos negros que foram muito importantes. O futebol é desenvolvido nos clubes de associados, né, onde os negros não poderiam se associar, não poderiam frequentar. Então foram criadas algumas artimanhas para evitar a presença do negro no futebol. Só que com o passar do tempo, isso foi uma coisa que foi ficando inevitável, até porque começa a criar-se uma rivalidade, ninguém quer perder para ninguém, e aí você tinha algumas pessoas negras com habilidades especiais, né, com uma condição melhor, que alguns clubes queriam contar com essa habilidade do jogador negro para levar vantagem em cima do seu adversário. Mas isso não quer dizer que o negro era bem-vindo no futebol. O racismo ele sempre existiu, ele existe na sociedade brasileira desde que ela foi
fundada, provavelmente, aí a gente considerando a colonização, porque ela já existia, né, com os povos originários. Mas o racismo, ele praticamente existiu quando as pessoas escravizadas, né, os povos africanos, eles foram sendo trazidos para o Brasil, as pessoas indígenas começaram a ser escravizadas também por quem colonizou. Então, todo esse processo de colonização, ele criou o racismo. O racismo, ele vem junto com outro fenômeno, com dois outros fenômenos que a gente não pode deixar de lado. Colonialismo. Esses imigrantes que chegam, eles chegam com uma mentalidade colonial. Uma mentalidade em que, olha, o futebol me liga com o quê? Com a Europa, o cálcio, com as minhas origens populares, mas europeias. Uma reviravolta, quando os sul-americanos começam a ganhar, né? Primeiro Uruguai, depois Argentina. Isso não estava no cálculo. Isso era uma exceção dentro da Olimpíada. E em cima disso tem o capitalismo. Um dos marcos que primeiro se destaca nessa cronologia é a vinda do rei belga Alberto I da Bélgica em 1920, do presidente Epitácio Pessoa. Ele é convidado para assistir uma partida nas Laranjeiras e um dos recados, né, uma das mensagens era que o selecionado brasileiro não poderia ter jogadores negros no seu plantel. Esse foi uma situação de embaraço, né, no Campo das Laranjeiras, no Rio de Janeiro, né, ao lado da residência da Presidência da República. Então, essa ideia de como é que você representa o país e de que maneira a seleção brasileira seria um índice representativo de quem é o brasileiro é muito forte quando você tem essa mensagem de que não poderia haver jogadores negros atuando naquele jogo de exibição, mostrando o Brasil ao mundo, né, no sentido de receber um rei, receber um europeu nas nossas terras. Então, esse 1920, isso já aparece como um tensionamento. A formação do esporte, do futebol brasileiro, ela é uma formação na tensionalidade. Ela não se forma, ela não se forja, ou melhor, ela se forja numa relação de tensão, sempre assimétrica, porque quem são os donos dos aparelhos esportivos são os brancos, né? E do outro lado, uma comunidade negra, um contingente negro muito intenso e muito interessado faz um movimento de fora para dentro, né? Esse movimento de entrada, ele vai marcar justamente processos de tramas institucionais, né? Não só dentro dos clubes, mas das associações, né? Das ligas oficiais, para impedir com que atletas negros, mas também trabalhadores brancos pobres, acessem o futebol. Mas isso, a história vai mostrar para a gente que vai sendo dissolvido por conta de um conjunto de resistências impostas aí pela classe trabalhadora. Vamos lembrar que o Friedenreich, que é um herói esquecido do futebol brasileiro, nosso primeiro goleador, era filho de alemães e negra. Ou seja, ele era uma espécie, vamos dizer assim, que estava vocada para enfrentar esse problema de uma outra maneira. E que a mãe dele, em muitas pesquisas que falam sobre a história do Friedenreich, não aparece o nome dela. Então, quando a gente vai tratar o pai do Friedenreich como um homem alemão, e aí tem o nome dele, tem o emprego dele e tal, né? Tem quem ele era, toda a história de quem ele era, e a mãe do Friedenreich é reduzida a uma mulher negra lavadeira, a gente tem um racismo muito forte. E o Friedenreich, ele vai viver essa questão do racismo porque existia nesse momento jogos de negros contra brancos. E ele muitas vezes jogava no time dos brancos e muitas vezes jogava no time dos negros. Os brancos levavam ele porque sabiam que com ele iam ganhar o jogo, mas muitas vezes ele optava por jogar nos times dos negros. Então a gente via essa tensão racial muito forte, muito presente nessa época. Peguei uma geração que a grande maioria eram negros. O time do Corinthians, por exemplo, em 82, ele tinha 6 ou 7, a metade do time eram negros. Eu, Vladimir, Caçapava, Amaral, Romeu, a metade do time eram negrãos. E meu pai, na época, que ele brincou um pouco também, ele foi um negrão de Limeira que foi para Botucatu, mas era um negrão. Foi jogar em Botucatu. Eu poderia até dizer que não fosse o negro, né? Talvez aqui tomando a referência do Mário Filho,
o futebol brasileiro não seria o futebol brasileiro. Assim, seria algo mais parecido com aquele projeto idealizado pelos higienistas e eugenistas brasileiros, né? Como o do Mário Filho, o negro no futebol brasileiro. Ele foi importante e é importante porque ele é um dos poucos registros que a gente tem da história do futebol brasileiro nesse início dentro do Brasil. Essa expressão do pó de arroz, futebol pó de arroz, vai ter em São Paulo, mas principalmente no Rio de Janeiro, Fluminense em especial. Isso é parte de uma ação completamente racista, né? Quem narra com riqueza de detalhes isso é o Mário Filho, no livro dele, O Negro do Futebol Brasileiro. Esse tema, esse caso, ele vai ser retomado por diversos estudos, né, sobre futebol e racismo. E ele conta uma história triste, né, mas ao mesmo tempo também cheia de ambiguidades, porque o Friedenreich, ele era filho, ele era o chamado mestiço, 1912, 1915. Era extremamente violento, né? Ele vai usar do uso do pó de arroz como estratégia para poder preservar o seu corpo na prática que era de apreço dele. Quando eu estava no Palmeiras, eu fui premiado pelos Direitos Humanos, pelo Ministério dos Direitos Humanos, como referência ao combate ao racismo. Para mim, eu considero o maior prêmio que eu recebi até hoje na minha vida, né? Porque a gente tá falando de vidas. Normal do cara, o torcedor principalmente, o torcedor ou mesmo o adversário te chamar de negrão, macaco, pra gente era comum. E dentro de campo a gente fazia mal torcedor, de tentar pegar pelo colarinho, seu macaco, nego suíço, esse negócio era comum pra gente. Você não tomava como ofensa isso? Pelo contrário, eu tomava sempre como estímulo. O cara me chamava de negrão, vocês vão ver, pô. Você vai ver o negrão. Macaco, esse negócio era comum, tão comum. Muito comum. Vinham muitos gritos, xingamentos da torcida, sons das arquibancadas, toda vez que eu pegava na bola, toda vez que eu ia bater um tiro de meta, alguma coisa do tipo. E eu não queria que todo mundo me visse passar por aquela situação calado, de cabeça baixa. Então, durante boa parte do jogo, eu fiquei com essa guerra interna entre me posicionar, né, como eu sempre me posicionei, fazer o certo, ou então fingir que nada estava acontecendo. Só que era um volume tão grande, de tantas pessoas, que eu falei, nossa, se isso está passando no mundo inteiro e eu estou me acovardando, mostrando uma atitude covarde, isso não condiz comigo, vai ficar muito ruim para mim. Eu tinha essa preocupação, eu comuniquei ao árbitro e o árbitro entendeu totalmente o contrário, né? Ele pediu para que eu retornasse para o gol, dizendo que eu estava provocando a torcida, que eu deveria voltar para não tomar um cartão. Quando eu volto para o gol, a manifestação se intensificou, emitindo sons de macaco, me xingando de macaco, e essa imagem que correu o mundo. O Aranha, naquele momento, ele teve que tomar uma decisão. Ou eu me calo e aceito o que a sociedade quer me impor, que é, ok, eu falei aquela vez lá e nunca mais vou falar sobre racismo, ou eu vou falar e vou correr o risco como ele correu, e de fato teve essa carreira interrompida. Recentemente a gente tem 2 nomes, né, que tiveram essas carreiras interrompidas, que é o Aranha e que é o Márcio Chagas. Aranha, você teve um encurtamento da carreira por conta dessa sua luta contra o racismo? Não, de forma nenhuma. Eu encerrei minha carreira com 38 anos. Eu poderia ter jogado até os 40, né? Mas eu tive uma lesão lá no Avaí, que demoraria 6, 8 meses para poder estar em plena forma para voltar a jogar. Praticamente estaria retornando a jogar com 39 anos, para jogar mais um ano. Então eu decidi que não valia a pena mais. E eu já tinha tantos pedidos, tanta demanda sobre essa pauta racial, para trabalhar com isso diretamente, para estar dando entrevista, participando de eventos. Eu falei, bom, então acho que é o momento. Mas você, depois do jogo Grêmio e Santos, você não teve dificuldade de ir para grandes times por conta dessas suas denúncias?
Quando eu saí do Palmeiras, eu fiquei 6 meses sem receber uma proposta. Desses jogadores que um dia levantaram a voz para lutar contra o racismo, o que eu ouço muitas vezes é: olha, é legal, tal, o dia que ele denunciou o racismo eu apoiei ele, mas agora ficar falando de racismo toda hora já é chato, né? Esse cara não precisa falar disso toda hora, então, ou seja, é legal tu assumir um comportamento quando eu acho esse comportamento legal, a sociedade branca, mas a partir do momento que esse jogador ele começa a trilhar o seu próprio caminho, as suas próprias decisões, ele vai ter a sua imagem, a sua carreira, de certa forma, olhada, né, atravessada por esse racismo. Então, para mim, o Paulo César Caju está muito dentro disso, porque ele foi um jogador que fugiu ao comportamento normal dos jogadores da sua época. E a gente vai ver isso no próprio corte de cabelo que o Caju vai usar, no próprio comportamento dele em relação à imprensa, nas decisões que ele vai ter da carreira, e aí essa imagem do Caju ela vai estar sempre contestada. Ele se torna um jogador maldito. Em relação ao Paulo César Lima, ele vai também carregar por toda a carreira os ataques da imprensa em relação ao jogador negro que teve a ousadia de ocupar os espaços reservados para os brancos. O atleta negro que teve a coragem de colocar o dedo na ferida e explicitar o quanto a sociedade brasileira é racista. Então, em 74, ele vai ser literalmente colocado no banco dos réus. Isso aconteceu com o Leônidas em 38, aconteceu com o Barbosa e o Bigode em 50, aconteceu com Paulo César Caju em 74. Olha só, em 78, qual foi o outro jogador negro acusado de mercenário e pipoqueiro? Jorge Mendonça, também um jogador negro. A profissionalização, ela passa a ser também um horizonte para muitas pessoas de investimento, e depois isso vai dar na origem da configuração que a gente tem hoje do futebol, né? Um futebol global, planetário, mercantilizado. Então, quando você determina que o futebol ele passa a ser profissional e você vai pagar para esses homens negros para jogarem futebol, em determinados clubes, eles já não entravam mais pela porta da frente. Então você abriu uma porta nos fundos, que era só para os jogadores, e aí eles já não frequentavam mais a parte social dos clubes de futebol. Então o racismo ele está tão presente que até dessa maneira que a gente olha e pensa, não, a profissionalização foi algo muito bom, mas ela também já teve esse olhar de, ora, vamos excluir de novo, né? Se a gente está pagando para ele jogar futebol, ele não precisa frequentar a parte social do clube. O Fluminense mantinha uma distinção muito clara entre o atleta profissional de futebol, que só tinha acesso às dependências do clube dentro de campo e no vestiário. As dependências sociais eram vedadas à presença desse atleta e ele não deveria entrar pela porta da frente, tinha que usar a entrada de trás. O Flávio, que foi um centroavante negro muito famoso, jogou no Corinthians, no Inter, no Porto, enfim, ele estava no Fluminense. Um belo dia ele está na porta do Fluminense dando entrevista para 2 jornalistas, na porta do Fluminense, e chega o presidente. Ele é advertido publicamente na frente das jornalistas. Foi uma humilhação. A reação do elenco do Fluminense foi exatamente de fazer um protesto contra o que eles entendiam que era uma clara discriminação. Essa solidariedade de usar a fita Apache contra o que tinha acontecido no Fluminense aparece no Botafogo, aparece no Flamengo, o Fio Maravilha passa a treinar com a fita Apache. É uma solidariedade a um atleta que tinha sido objeto de discriminação. O futebol brasileiro, em 23, ganha o campeonato com os jogadores que eram de origem trabalhadora, ganha o campeonato e, evidentemente, com negros e mestiços no seu plantel, faz com que a Liga invente algum meio de excluir esses jogadores, então cria-se uma nova regra. Isso faz com que, por exemplo, o Vasco não tinha um campo próprio, então a Liga exclui por uma razão lateral, mas evidentemente que o incômodo era a presença desses trabalhadores da bola, ou seja, aqueles que não viviam apenas do amadorismo, precisavam trabalhar e ao mesmo tempo queriam jogar, e isso vai ser um tensionamento constante do chamado amadorismo marrom que atravessa
os anos 20 e que apenas 10 anos depois, em 1933, vai se reconhecer o profissionalismo como a nova regra do futebol brasileiro. O famoso episódio do jogo Brasil-Uruguai, em 1950, na inauguração do Maracanã. O Uruguai ganha do Brasil por 2-1 e o Barbosa, o goleiro negro, ele passa a ser crucificado. O Barbosa ficou marcado pela Copa de 50, né? Mas já existia um olhar crítico em cima do Barbosa, ou como é que se dizem hoje, um ranço em cima do Barbosa, pelo fato de um negro estar jogando na seleção brasileira uma Copa do Mundo. Para quem é mais antenado no futebol de várzea, está jogando sempre futebol, está acostumado com esse tipo de comentário que sempre tem dois zagueiros. O zagueiro técnico, o habilidoso, que sabe jogar e pensa um jogo capitão, é o zagueiro branco. O zagueiro negro é o brucutu, o que só sabe bater, machucar, o violento. Mas a gente vai passar um período muito grande sem ter jogadores negros no gol. Por quê? Porque vai se dizer e vai se repetir a frase que goleiros negros dão azar, que goleiros negros falham. A gente viu isso recentemente num programa esportivo, um jogador negro, ex-jogador negro, dizer isso, que ele não contrataria um goleiro negro porque goleiros negros falham, porque goleiros negros dão azar. Se a gente olhar para a seleção brasileira, depois de Barbosa, nós vamos ter a passagem do Manga, mas nós vamos ter um goleiro de fato ali na seleção brasileira representativo no Dida, quase 50 anos depois. E assim mesmo a gente vai ainda ouvir a frase, né? E o Jefferson descobriu toda uma história que teve de uma não convocação dele por ele ser um goleiro negro, porque um dirigente disse que não queria que o treinador convocasse um goleiro negro, porque ele iria falhar. Então a questão do negro também muitas vezes está atrelada à coletividade. Se o negro erra, o erro é atribuído a toda a raça negra. E o responsável, o dono do clube lá, é o presidente. Eu não lembro na época qual era o cargo dele assim, mas ele chegou do meu lado e disse: olha, é muito bom, pena que é crioulo. E aí eu fiquei muito triste com aquilo assim, mas ia falar o quê? Voltei para Pouso Alegre, já não queriam o Barbosa, já não queriam pessoas negras na seleção. Eles não queriam mostrar que era um país de pessoas negras. Friedenreich, que veio antes do Pelé, ficou de fora da seleção brasileira por causa da sua cor, e o Brasil não teve resultados, e aí por pressão popular teve que voltar o Friedenreich e o Brasil ganhou a Copa América. Foi o primeiro passo. Esse passo permitiu que o Pelé jogasse na seleção, e aí o Pelé abriu o caminho para todos os outros jogadores negros no Brasil. A forma como a população passa a admirar o futebol, ela também é uma forma de admiração de corpos negros livres, né, fazendo arte com a bola, né? Esse processo cria um outro vínculo da sociedade capturada pelo colonialismo com essas figuras heróicas da arte jogar bola. Eles são bons para isso. O negro é bom para bola. O negro é bom para música e é bom para as artes, né? Isso é um elogio, mas não deixa de ser, na interpretação do Antônio Jorge Soares, que é um estudioso do futebol e do racismo, não deixa de ser uma técnica de manutenção da hierarquia social e racial brasileira. Eu acho que isso está mudando também. Se a gente pegar uma geração anterior, se a gente pegar jogadores como o Ronaldo, o Roberto Carlos, que construíram carreira na Europa e que não se reconheciam exatamente como negros nesse sentido de uma postura política ou social mais numa linha de frente mesmo, né, dessa questão, talvez se reconheceram lá fora muito mais como estrangeiros ou como latinos, né, porque conviveram também com determinadas situações de xenofobia ou de racismo. E aí você chega hoje num jogador como Vinícius Júnior, 20 e tantos anos mais jovem, talvez 30 anos mais jovem que essa geração, que foi insultado racialmente na Espanha e teve um acolhimento dos jogadores da seleção e tem um posicionamento com uma clareza muito diferente do que o que acontecia 10, 20, 30 anos atrás.
Então, o Pelé, ele pode não ter sido um militante, ele pode não ter combatido o racismo através das palavras, né? Porque ele era uma pessoa muito inteligente, ele sabia que isso teria um custo. E talvez, se lá atrás ele tivesse se levantado contra o racismo, ele não seria o Pelé que ele foi. Ele levou a cor dele, levou o talento dele para o mundo, né? O mundo o reconheceu. Só que ele vem de um outro tempo, de uma outra época, e não dá para cobrar do Pelé mais do que isso. Só essa contribuição que ele fez da sua presença já foi mais do que suficiente.